fé. O que é a fé? Então nós vamos conversar um pouco sobre a fé, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. No seu capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, vai falar um pouco sobre a fé. Então, nós vamos já vamos citando o apóstolo Mateus, no seu capítulo 17, versículos 14 a 19, onde ele vai dizer: Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar este demônio? E Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa pouca fé. Jesus, Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha: transporta daqui até lá, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. E Allan Kardec, o Espírito de Verdade, vai nos dizer nas seguintes notas: é certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, energia aos recursos que se fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação de que se aproveita os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. Isso é muito importante porque nós temos que entender os princípios da fé. O que é fé? O Espiritismo, ele nos coloca o que chamamos de fé raciocinada, ou seja, a fé diante do raciocínio. E ele nos diz isso, o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, no seu item 6. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diversas religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem por base a verdade é a única que tem futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos, que é verdadeiro na sombra e também na luz do dia. Então, o que nós entendemos por fé raciocinada? Vamos pegar exemplos da nossa vida, né? Todos nós temos as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Dentro das necessidades materiais, nós até temos muito mais fé de conseguir as coisas através das nossas realizações, através do nosso esforço, do que muitas vezes na nossa fé diante das coisas religiosas. Mas nós vamos pegar um exemplo assim bem prático, inclusive, exemplos que acontecem em todas as casas espíritas, em todos os templos religiosos. Você passa por uma dificuldade espiritual, você tem situações assim que você não se sente bem, você está agoniado diante das coisas que acontecem na sua vida, você passa por vamos dizer assim, problemas, né, que a gente não gosta muito da palavra problema, a gente gosta de colocar a palavra desafio no lugar do problema,
porque nós sempre falamos que quem tem problema é livro de matemática, né? E nós temos desafios, porque os desafios eles são realizáveis a pequenos ou a longos prazos. Então você tem um desafio, um problema na sua família, diante de determinadas situações, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o próprio esposo, atitudes que ele não fazia no início, agora fazem, e você vai procurar problemas de saúde também, e essas coisas não se resolvem. Aí você vai procurar ajuda espiritual. Aonde funciona a fé? Bem, primeiramente, Jesus sempre nos explicou, né? Pedir e obtereis. Pedir e obtereis. Então você pede, através da espiritualidade, uma luz, pede um caminho, pede algum lugar que possa ajudar você nessas situações. E diante da sua solicitação, a espiritualidade está ali, se envolvendo, mexendo para que você possa realizar aquilo. E diante disso, de repente aparece um amigo, até mesmo uma pessoa desconhecida, que diante de uma conversa, de um bate-papo, você se interage com essa pessoa e ele diz assim, olha, por que você não procura determinada casa espírita? Olha, eu fui em tal lugar, né? E fui muito bem atendido, conseguiram me ajudar a resolver essa questão e todas assim. Nós sempre pegamos o exemplo, né, da nossa casa, do Emana, né? Quantas pessoas foram indicadas no Emana lá para fazer os seus tratamentos e estão realizando, estão se sentindo bem, estão se sentindo prestativas para, inclusive, para o trabalho espiritual. Então você nota que aí a sua fé funcionou diante das suas solicitações. Por isso que Jesus coloca bem claro, peça que você vai obter. E procurar primeiro o reino dos céus, e o resto você será acrescentado. Olha como isso é uma situação de fé, um ensinamento de fé. Procurar primeiro o reino dos céus. O que é você procurar primeiro o reino dos céus? É óbvio que nós não vamos deixar de lado as coisas materiais, mas procurar o reino dos céus é procurar o entendimento espiritual para aquilo que você está passando. Este é procurar o reino dos céus. O resto vos será acrescentado. O que é o resto vos será acrescentado? O resto vai ser acrescentado em você ser encaminhado para uma instituição para ajudar a resolver a sua questão espiritual. O resto você será encaminhado para resolver as suas situações materiais. O resto você será encaminhado para você começar a melhorar a sua vida espiritual através de leituras, através de palestras, através de encontros, através da ajuda. Quantas pessoas se sentem gratas de poderem melhorar a sua vida espiritual e trabalhar naquela instituição e trabalhar em outro lugar ajudando assim, porque isso faz parte da sua fé. Quer dizer, a fé que ela teve foi impulsionada para coisas cada vez maiores. Nós vemos muitas pessoas que querem trabalhar, que querem ajudar, que querem participar nas casas espíritas, em outras instituições, viram voluntários em hospitais, em asilos. Por quê? Porque foram ajudadas, porque entenderam a importância de manter essa fé raciocinada. A fé cega não está nem aí, né? Eu peço e as coisas vão cair no meu colo. É óbvio que não, né? Isso não existe. Você tem que pedir e procurar e fazer um esforço de procurar aquilo que vai te ajudar. A procura realmente acontece quando vem uma pessoa já sempre indicando as coisas para você, como nós comentamos agora anteriormente. Por isso que Jesus aqui nos coloca sobre esta fé, né? A fé raciocinada. Olha o que ele vai dizer também a Allan Kardec. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, da paciência de quem sabe esperar. Porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de atingir o seu objetivo. Então a fé tem que ser calma. Não é aquela fé de resolver as coisas de imediato, de um dia para o outro. É claro que diante das situações urgentes, né, urgentíssimas, a espiritualidade faz de tudo para que você consiga resolver aquilo, né?
A fé é sempre calma. A gente tem que ter calma diante daquilo que nós solicitamos e diante da nossa fé. As coisas vão se realizar, as coisas vão acontecer. Até porque a ansiosidade é um problema maior do nosso século, né? Há muitas pessoas ansiosas, há muitas pessoas que querem resolver as coisas para amanhã, há muitas pessoas que têm um nervosismo exacerbado, vivem abaixo de medicamentos, o que não deixa de ser útil, já desde que se resolva a situação ou se amenize a situação dessa ansiosidade, né? Mas ele diz que a fé dá calma, paciência, que sabe esperar, se apoia na inteligência. Claro, a fé raciocinada se apoia na nossa inteligência, na compreensão das coisas. A gente tem que entender que as coisas vão ser realizadas para nós, mas a espiritualidade, Deus não vai passar em cima dos outros só para fazer a sua parte, né? Ele não vai prejudicar os outros só para fazer a sua parte. Ele também continua aqui, a fé vacilante sem ter sua própria fraqueza, sem dúvida, né? Quando estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova da fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, quando nós pedimos as coisas e viramos um trator, queremos passar por cima das outras pessoas para realizar aquilo que nós pretendemos, esta fé não dura e aquilo que nós fazemos também não dura. A compreensão da calma, da tranquilidade que Jesus nos aplica, vem do seu próprio exemplo. Nós notamos que Jesus sempre manteve a calma diante de várias situações. Há um relato dos evangelistas sobre aquele caso em que Jesus expulsou os mercadores, né, à base de chicote do templo. Esse relato a gente não tem certeza que historicamente isso aconteceu, até pela situação espiritual de Jesus. Talvez Jesus tenha usado o chicote espiritual através das suas palavras para que aqueles vendedores saíssem do templo, né? Mas não de uma forma violenta, de uma forma física em relação àqueles vendedores. Até porque se Jesus fizesse isso, com certeza ele já, os soldados romanos ou até mesmo a guarda do Sinédrio já o teriam o detido, já teriam sido preso. Então, quando você lê esta parte, entenda pela parte espiritual, porque as palavras de Jesus, a sua moral era tão grande que ele não precisava falar grandes coisas para que as pessoas entendessem que elas estavam erradas e tinham que sair daquele local ou que tinham que mudar o seu jeito de ser. Então Jesus sempre manteve a calma diante das situações. Nós sempre gostamos de citar o caso da mulher adúltera, que é uma das passagens bíblicas maravilhosas, em que Jesus estava pregando lá com seus discípulos e com as pessoas que estavam ao redor, e que de repente chega os senhores da lei, né, e com uma mulher em que eles dizem que estava adulterando. E aquilo ali simplesmente era para pegar Jesus diante das suas palavras, e jogam na frente de Jesus. E Jesus pergunta o que está acontecendo, e os senhores da lei dizem, olha, pegamos essa mulher adulterando. E qual é a primeira pergunta que Jesus faz? Né? Não, mas o que diz a lei de Moisés? Quer dizer, ele não contradiz a lei de Moisés, né? O que disse Moisés? A Moisés diz que devemos apedrejá-lo. E aí todo mundo em volta começou, né, a ficar vendo o que aconteceria. E Jesus disse, então tá bom, então vamos cumprir a lei de Moisés. Só que para você cumprir a lei de Moisés, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver faltas, que atire a primeira pedra. E Jesus vê diante daquelas pessoas que ninguém se mexia, né? Nem mesmo os doutores da lei, porque cada um tinha as suas faltas. Quem é que vai tirar a primeira pedra não ter as suas faltas? E todos foram se retirando de lá. Né? E nisso aquela senhora, aquela mulher ficou sozinha, e quando viu que todos eles foram embora, Jesus perguntou, onde é que estão os seus acusadores? E ela disse, foram embora. E alguém te acusou? E ela disse, não, ninguém me acusou. Então nem eu te acuso. Olha a condição da fé. Primeiro a fé de Jesus, que ele já sabia que ia resolver aquela situação do melhor modo possível. A fé, né, depois daquela senhora, que foi segundo os Espíritos, foi uma grande propagadora do Evangelho de Jesus e que a salvou. Então nós temos que entender que a nossa fé, como nos ensina aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem que ser calma, sem presunção,
paciente, esperar e se apoiar na inteligência. A verdadeira fé se alia à humildade. E aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele, e é por isso que os bons espíritos o ajudam. Então, tenha fé nas suas solicitações, tenha fé na espiritualidade, mantenha calma diante do que você está passando, diante daquilo que você está solicitando, que com certeza você vai ser atendido e esse atendimento vai ser o melhor possível para você e para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Muita paz, muita prosperidade. Até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença. Muito obrigado.